Oi gente, tudo bom? Hoje a gente finalmente vai testar o Black Magic da Miss Colorful, que é o preto recém-lançado da marca. E esse teste ele vai ser bem especial, porque ele vai ser bem diferente dos outros que eu fiz. E eu queria inclusive agradecer a Nicole Antunes, que comentou num dos vídeos, acho que do Viúva Negra, sobre que seria interessante fazer teste de preto em todas as cores. Então, por exemplo, sobre verde, amarelo, azul, rosa, vermelho, roxo. E é basicamente isso que eu vou fazer hoje. Quando ela me deu essa ideia, eu gostei muito, mas eu não ia ter mecha suficiente para fazer isso, eu ia ter um trabalho muito grande. Então eu meio que deixei ali em stand-by essa ideia. E daí depois que eu fiz o vídeo, aqueles vídeos das cores primárias com a Miss Colorful, eu tive a ideia, eu não preciso de várias mechas, eu só preciso de um degradê arco-íris. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai passar esse preto puro e diluído sobre arco-íris pra gente ver se ele cobre. Então, se vocês querem ver mais, bora lá. E vamos lá, gente, esse aí é o Black Magic, ele tem esse coraçãozinho preto com contorninho branco, fica meio diferente ali dentro do fundo preto, e essas são as nossas duas mechas. Como vocês podem ver, os arco-íris eles são diferentes, porque eu fiz numa determinado conjunto de cores primárias e na outra eu fiz outro, então ficou diferente. E o que eu decidi fazer? Eu decidi que eu vou fazer puro na mecha que ficou um pouco mais fechada e diluindo na outra que tá mais aberta. Por quê? Porque puro, a gente sabe que ele provavelmente vai cobrir as duas sem problema nenhum. No entanto, uma mecha mais fechada, ela pode ajudar a versão diluída a ficar mais preto, enquanto que uma versão mais aberta, ela vai atrapalhar. E como a ideia é ver tudo que essa tinta consegue entregar, eu achei interessante colocar o diluído na mecha que tem menos chance de cobrir tudo. Não sei se fez muito sentido para vocês, mas para mim faz, porque a gente consegue testar realmente até onde vai, sem se sentir, de repente, enganado pelo teste. Então, é por isso que eu peguei a tinta pura e comecei a aplicar na mecha que tá um pouquinho mais fechada. Primeiro porque eu usei as cores primárias que acabam fechando mais as cores frias e também porque o amarelo, vocês podem perceber, ele sangrou um pouco ali na hora de enxaguar. O vídeo dessa mecha arco-íris, ele vai ser liberado mais pra frente, vocês vão saber um pouquinho mais sobre o que rolou nela, mas agora vamos focar no preto. Como vocês podem ver, gente, ele não libera fundo na hora que passa. Todos os outros pretos que eu já testei, eu percebo que a gente consegue enxergar um fundo ali na hora que a gente tá passando, especialmente nessa mancha que fica no plástico. Esse aí, ele tá simplesmente preto. Preto, preto, não tô vendo roxo, não tô vendo azul, igual vi em outras marcas. Então, né, achei interessante. E como vocês podem ver, aparentemente ele cobriu tudo. E agora a gente vai pro diluído. Eu diluí mais ou menos 1:5. Por que eu peguei essa diluição? Se várias cores da Miss Colorful, eu diria que a diluição média é 1:10. Eu decidi 1:5 porque a nossa intenção é cobrir. E quando a gente está querendo cobrir o que está por baixo, não é interessante ficar diluindo muito, porque a gente sabe que a diluição não vai cobrir, a gente sabe que quanto mais diluído, menor as chances. Então, eu optei por 1:5 porque ela tá no meio do caminho entre a diluição intermediária, que seria 1:10, e o puro. E como a intenção é cobrir, não é interessante a gente diluir muito, porque a gente sabe que não vai dar certo, né? Às vezes tem curiosidade de ver como é que fica, mas a gente sabe que não vai cobrir. Então, eu acho que 1:5 foi uma diluição interessante pra gente ver até onde dá pra, de repente, diluir, talvez ver como é que talvez seja o desbotamento. Então, foi por isso que eu decidi essa diluição. E quando eu tava aplicando, eu não sei se dá pra ver na câmera, daqui do meu computador dá, e pessoalmente dá pra ver muito, mas dava pra ver o arco-íris embaixo desse preto. Era como se tivesse um véu preto em cima do arco-íris. Então, dava pra ver muito isso ao vivo, mas tava assim bonito, gente, sabe? Tava interessante. Então, eu não tava tão preocupada e eu tava até torcendo pra ficar assim, mas vocês vão ver depois que não ficou. Mas foi bem legal o resultado. E eu deixei ali meus 40 minutinhos de pausa e vamos pro enxágue, porque eu sei que vocês vão querer saber um pouco do sangramento. Como vocês podem ver, ele solta um pouco de pigmento, sim, mas é bem pouco. Perto de outras marcas que soltam bem mais, isso aí é quase nada. E lógico, perto de outras cores que não soltam nada, é um pouquinho. Então, eu diria assim, ele sangra um pouquinho, mas não é nada grave. A parte diluída quase não soltou nada, foi bem tranquilo e no final eu juntei as duas para enxaguar mais fácil, porque é difícil segurar.
E aí tá o resultado, gente, aquela é a pura, essa é a diluída. E eu preciso falar pra vocês que quando eu vi essa mecha seca pela primeira vez foi de noite, tava com a luz só artificial, e eu quase me arrependi de não ter marcado qual que foi cada uma, porque é até difícil de enxergar, mas ali eu mostrei para vocês um pouco a manchinha que ficou, deu para entender qual que é a diluída. Essa é a nossa pura, e como vocês conseguem perceber, conforme eu vou passando, ela tá praticamente igualada, não tem nada muito de diferente, ela tá super preta, cobriu todo colorido sem nenhum problema, a gente não enxerga nenhuma cor ali embaixo. Já a outra, a gente percebe que ali mais para cima, nas cores frias, a gente não enxerga nada muito gritante embaixo, mas conforme a gente vai chegando nas cores quentes, a gente consegue ver mais o fundo, especialmente no amarelo. O amarelo ali foi a parte que denunciou qual era o lado diluído e qual não era. A gente percebe o fundinho amarelo. O verde também eu achei ali mais perceptível, a gente consegue ver o fundinho verde, mas assim, é leve. E aí, ó, a parte amarela, que eu acho que foi a mais gritante, a laranja e a vermelha, e dependendo de como a luz bate, até a parte rosa, a gente consegue ver ali o fundo. Mas assim, bem menos do que quando eu tava aplicando. Quando eu tava aplicando, esse arco-íris estava muito nítido. E seco, depois eu acho que é bem mais difícil. A gente vê mais pelo amarelo mesmo. E o resto fica bem mais disfarçado, especialmente as cores frias, que sempre tem aquela impressão de ser mais escura, então elas meio que somam com o preto e não aparece tanto, tá? Mas eu admito que dá pra ver um fundinho azul, um negocinho roxo, mas é muito mais leve. Ali o rosa que eu falei, dá pra ver, dependendo da maneira que bate, e também por causa de alguma manchinha ou outra. Então, vocês vão ver, a hora que eu passar as duas juntas, vai ficar super, super nítido. Mas eu achei que assim, gente, cobriu mais do que eu imaginei. Porque eu achei que fosse ficar muito mais óbvio esse arco-íris. E não tá. Igual eu falei, aí eu tô na luz solar do quarto e da ring light. Tá super iluminado, mas só na luz artificial é difícil. E aí juntos, gente, você começa a ver, em comparação, que tem um fundinho azul. E passando uma mecha do lado da outra fica muito mais fácil. Mas assim, sem a comparação, eu acho bem mais difícil, para ser bem honesta. Eu achei que cobriu muito mais do que esperado. E aí no amarelo é onde mais aparece. Aliás, ficou até parecendo castanho do lado do outro. Então, achei bem interessante, porque eu acho que não vai ser aquela coisa que se você diluir, vai ficar muito bizarro, muito tenso. Uma coisa super interessante que também ficou acima das expectativas é que ele não mostrou verde no amarelo. Assim, gente, diluição, igual eu já falei, ela nem sempre é condizente a como aquela cor vai desbotar. Às vezes ele desbota de maneira diferente de como ele fica diluído. Mas, levando em conta que outras marcas de preto que a gente já passou, a gente enxergava fundo, a gente enxergava um esverdeado, a gente enxergava um azulado, e nessa a gente não tá enxergando, eu acho que é sim um bom indicativo de que ele vai desbotar bem. A gente não pode garantir só por esse teste, mas é uma expectativa com base bem sólida, porque ele não ficou verde no amarelo, ele parece preto em cima de amarelo. Em todas as cores ele ficou assim, ele parece uma camada, um véu preto em cima daquela cor. Então, eu acho que o desbotamento dela tem uma chance gigantesca de ser bem mais tranquilo do que de outras marcas que a gente sempre enxergava ali, aquele esverdeado, especialmente se o fundo era mais dourado, amarelo e coisa e tal. Então, gente, fechando aqui esse teste, o que eu queria dizer, ela pura cobre, ela diluída também tem uma cobertura bem interessante, não é igual puro, mas ela não fica zoada. E a expectativa do desbotamento dela também é super positiva. Então, essa foi uma cor que as expectativas estavam altas e ela conseguiu superar. Porque eu achei que essa diluição de 1 para 5 fosse aparecer muito mais o fundo por baixo do que realmente apareceu. Igual eu falei, na luz só artificial é até difícil de você identificar qual mecha é qual. Então, eu achei que a cobertura surpreendeu bastante.
Então é isso sobre essa cor. Eu quero testar em outras mechas, lógico, na mecha mais clara, mechas de repente mais douradas, mais alaranjadas. Mas por enquanto é essa, eu acho que ela já respondeu bastante coisa, porque a gente passou em cima de várias cores, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Não se esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu comentário. Essas são coisas que tomam um pouquinho do tempo de vocês, mas ajudam muito o canal a crescer, muito mesmo. Então, é isso aí, eu vou passar alguns closes dessa mecha, uma na luz mista e depois só na luz natural, e até a próxima.